Luz, de Francisco Cândido Xavier, que é o médium, pelo Espírito Emmanuel. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Quem é que vai fazer a prece inicial? Porque eu acredito que essa lição aqui dispensa comentários. Tudo que eu disser, eu acho que vai ficar muito aquém do que foi dito por Emmanuel. Quem é que está escalado para a prece inicial? Não precisa olhar, não. Liliane, dá uma olhadinha aí, veja, para não ter que levantar. A Liliane. Boa noite. Senhor Jesus, ilumine a todos nós que estamos aqui hoje e a todas as pessoas com quem teremos contato nos próximos dias. Que nós consigamos levar as mensagens lindas que aprendemos aqui, aonde quer que formos.
Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Vamos desenvolver um tema dentro da perspectiva da psicologia espírita, Joana de Ângelis, hoje. A gente sempre se propôs trazer um mês, um tema do Evangelho, o Livro dos Espíritos, e um tema dentro da psicologia de Joana de Ângelis. Só que a gente nunca aborda só com os textos de Joana. A gente decidiu fazer assim: Joana, Kardec, Jesus, Kardec, a gente vai trazendo e vai fazendo a interação entre os textos. Porque a psicologia é espírita. Joana de Ângelis, psicologia espírita. Não é? Então, o tema de hoje, autoconhecer-se para ser feliz. Porque sentimos vontade de falar sobre esse tema. A palavra autoconhecimento vem sendo utilizada de forma muito recorrente no movimento espírita. As pessoas falam que é preciso autoconhecer-se. É necessário fazer um processo de autoconhecimento. E nós estamos começando a perceber que a palavra está se esvaziando. É como se nós estivéssemos trabalhando o conceito teoricamente. Nós espíritas, nós temos muita tendência, porque faz parte do processo também, a teorizar. Mas o autoconhecimento não é algo que se teorize. Quando uma pessoa está em processo de autoconhecimento, ela não consegue nem conceituar o que está acontecendo com ela. Ela sente. Então, autoconhecer-se é um processo de transformação interior doloroso. Porque quando estamos nos autoconhecendo, ao contrário do que pensamos, chegou o aniversariante, ao contrário do que podemos imaginar, nós não entramos num processo de empoderamento de nós mesmos. Nós não entramos num processo de alegria. Eu estou me autoconhecendo, então eu me sinto empoderada, eu me sinto potente, eu me sinto pleno. Não. Muito ao contrário. Eu me sinto pequeno. Eu começo a dar conta da minha real dimensão espiritual. A minha real condição. Porque nós caminhamos muitas vezes num processo de ilusão de quem somos nós. Uma percepção ilusória da nossa condição ainda. Mas veja, não é uma percepção de si mesmo que vai levar a uma autodepreciação. Longe disso. Eu não vou me depreciar. Eu não vou ficar com a autoestima baixa. Não. Eu vou ficar consciente. E eu me diminuo. Eu fico pequeno. Porque eu começo a perceber os aspectos de mim que precisam ser iluminados. Eu começo a perceber a minha sombra. Mas quando eu percebo a minha sombra, eu não consigo nem falar disso. Quando eu estou em contato com a minha sombra, está doendo. Porque nós tendemos a fugir desse encontro. Então, nós esclarecemos que o que vamos falar agora, nós vamos tentar teorizar, mas estamos falando de um processo profundo de sentimento. Esta é a era do sentimento. Não se racionaliza conhecer-se. Quando você está se conhecendo, você não consegue falar sobre o que está acontecendo. Só depois é que você vai tecer algumas reflexões. Você não vai se conhecer, fazer um processo de autoconhecimento nesta palestra. É muita pretensão.
Você não faz um processo de autoconhecimento depois de um curso. Depois da leitura de um livro. Autoconhecer-se é um processo existencial. Então vamos começar? Vamos começar a tecer algumas reflexões para levar a despertar, para provocar. Então a gente vai trazer uma figura do Evangelho. O maior apóstolo de Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso. Veja o que ele diz dele mesmo. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois faço não o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele está em contato com a sua sombra. Paulo de Tarso, para ser Paulo, ele teve que encontrar o mal dentro dele. Eis a nossa questão. Nós não queremos identificar o mal dentro de nós. Mas identificar o mal dentro de nós é, inclusive, uma questão planetária. Vamos falar da escala dos mundos, livro dos Espíritos. Existem os mundos inferiores, não é? Onde o mal, ele existe de uma forma bem acendrada. Existe, numa segunda escala, o mundo de provas e expiações. Você está nele. Você está na segunda. Abaixo está o mundo inferior. Você está encarnado onde? Num mundo de provas e expiações. Lá no livro dos Espíritos. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo onde o mal predomina ainda. E você não quer perceber o mal que existe entre você. Você é habitante desse mundo. Só você é bom. Só você é completamente perfeito. Só você é totalmente iluminado. Os mundos felizes. Predomina o bem. Se predomina o bem, ainda existe alguma ressonância do mal. Felizes é feliz, né? É. E depois os celestes. Aí é que não vai ter mal nenhum. Só nesse. Então, quando a gente fala em mal aqui no início da palestra, não é que estamos fazendo apologia ao mal. Nós estamos convidando a esse olhar para dentro de nós, perceber o mal que existe dentro de nós. Eu só poderei iluminar, jogar luz nesse mal, se eu torná-lo consciente. Se eu tomar consciência do que existe em mim. E esse é um processo doloroso, que eu não quero perceber. Aliás, quando as pessoas dizem, olha, fulano, você é uma pessoa que tem uma conduta que não é muito legal. A gente tende a se melindrar. Sentimos muita dificuldade de ouvir, de admitir que as pessoas estão percebendo o mal que está lá. Quando alguém percebe e mostra, a gente fica muito incomodado. Não gosta. Então a gente vive num mundo de aparência. A gente forma toda uma aparência. Aí Paulo diz, assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Veja, Paulo de Tarso. Pedro, por exemplo, nós podemos escolher duas figuras que sejam mais matrizes, pilares do cristianismo do que Paulo e que Pedro, naquele nascente, do cristianismo nascente.
Jesus, conversando com Pedro, disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Pois eu te digo que ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Eu seria incapaz de fazer isso. E na 3ª vez que negou o Cristo, o Mestre, Pedro deu conta, ele caiu em si. Veja, quando ele dizia amo, não te negarei, é o que ele quer ser. É o que ele deseja fazer. Mas ele não estava reconhecendo algo que existe na sua sombra, no seu mundo íntimo, que é o medo. Ele não estava querendo encontrar, perceber o medo. Pedro poderia pelo menos ter dito: se é Jesus que está dizendo que eu vou negar, então tá, Senhor. Se você está dizendo, eu vou negar. Porque era Jesus. Então, naquele momento, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, naquele momento, a sombra dele se revelou. Isso é ruim? O que é que vocês acham? Pode falar. Encontrar o mal que existe dentro de nós é ruim? É um ponto de partida. Eu só poderei me iluminar consciente das minhas fragilidades. Pedro não queria admitir a Jesus a sua fragilidade, mas ela estava lá. Então, a proposta do autoconhecimento é uma proposta de consciência. Eu estou consciente de mim. Porque quando eu não estou consciente de mim, o mal estará em mim e estará atuando de forma inconsciente nas minhas escolhas, na forma como eu me conduzo, na maneira como eu me relaciono. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, o professor Allan Kardec, pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Conhecendo, no item A, já passou a ver. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Então, quem é esse sábio da antiguidade? Quem sabe? Sócrates, não é? Tem 2 frases que a gente tem certeza que é de Sócrates. Conhece a ti mesmo e que sei é que nada sei. Mas isso estava escrito no oráculo de Delfos, na porta do oráculo de Delfos. Conhece a ti mesmo. Vamos conversar sobre isso? Sócrates realizava um processo chamado maiêutica. Ele costumava, naquela época de certezas, os gregos tinham muitas certezas, principalmente sobre os conceitos de justiça, especialmente, eles tinham muita certeza sobre o conceito de justiça deles. E Sócrates dizia assim: mas você tem certeza que esse seu conceito de justiça é bom? Não, mas é bom porque... Mas por que você acha que é bom? Ele fazia perguntas, é a maiêutica. E a pessoa chegava à conclusão que, afinal de contas, o conceito que ele tinha não era exatamente muito bom. E por isso Sócrates incomodou muitas pessoas. E por isso ele foi condenado à morte, porque ele fazia essas perguntas. Porque ele mexia nessa estrutura aparente na qual nós nos assentamos.
eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa trabalhadora. São conceitos, eu estou dando exemplos, conceitos que eu faço de mim e eu fico ali nele, eu me situo nesses conceitos. Aí Sócrates fazia, você tem certeza que você é uma pessoa boa? Mas será que você realmente é bom? Você tem certeza que isso que você está falando é verdade? Isso se chama maiêutica. E aí eu faço um desafio. Comece a fazer essas perguntas para você mesmo sobre as questões que você considera como verdade. Então, quando a gente adentra a casa espírita, a gente descobre uma verdade. A gente descobre uma verdade muito legal. Que não existe Não existe o quê? Vocês não sabem não dessa verdade ainda? Não existe começa com M. Não existe a morte. Nós não morremos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não vou morrer. O que vai morrer é o meu corpo, eu vou continuar. A gente fica contente com essa verdade, não fica? Não fica? Me diga outra verdade que você descobre na casa espírita. Você vai reencarnar. Meu Deus, que coisa boa. Eu vou poder reencarnar. Vou poder recomeçar. Eu que caminhei até aqui de forma tão equivocada. Que maravilha. Eu vou poder refazer. É outra verdade, não é? Isso é uma verdade? É, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso? Quem? Eu já estou mais afim de dar aula do que palestrar. Faz tempo que eu não deixei a sala de aula, mas a professora habita em mim. Está na minha sombra. Por isso que eu estou perguntando muito de vocês hoje. Não é, Adália? A Adália foi minha vítima de sala de aula. Era bom, né? Eu gostava muito de dar aula. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente estuda o livro dos Espíritos e nós descobrimos a verdade. A Terra não é o único mundo que existe. Existe vida em outros planetas. Existe humanidade em outros planetas. Isso é uma verdade. Mas Jesus não se referia especificamente só a essa verdade. Conhecereis a verdade sobre ti mesmo. Só conhecendo a tua verdade é que te tornarás liberto. Por isso que os Espíritos responderam isso. Conhece a ti mesmo. E a gente chega na casa espírita, a gente fica super contente, porque a gente, além de conhecer a verdade, a gente recebe toda uma proposta de equilíbrio. Então, tome passe, tome água fluidificada, faça caridade, você vai se sentir muito bem, vá visitar os doentes, leia o Evangelho todos os dias, ore. Eu posso fazer isso tudo e não conhecer a verdade nesse sentido crístico. Não é essa a proposta da Casa Espírita. Nós gostamos, inclusive, de receitar uma forma de ser feliz para as outras pessoas também. Eu tenho questionado isso muito em mim. Eu trabalho há muito tempo no atendimento fraterno. A pessoa senta na minha frente, ela abre seu coração, ela fala das suas dores. Depois eu olho para ela e digo, tome tantos passos. Ore todos os dias. Assista às palestras. Venha trabalhar na sopa. Basta. Isso é uma terapêutica importante, necessária, mas não é o suficiente. Isso não é a doutrina espírita. Isso é uma terapêutica. A doutrina espírita, na verdade, é isso aqui. É um conhece-te a ti mesmo.
Olha ele aí. E Santo Agostinho, nessa mesma questão, a 919, no Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte comentário. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E também do progresso das coletividades. Não poderá uma sociedade se desenvolver plenamente se as criaturas não fazem esse processo particular. Porque uma sociedade é o reflexo das consciências que vivem nessa sociedade. Eu não posso viver com as minhas máscaras, e esse é um arquétipo junguiano. Eu coloco uma máscara. Por exemplo, eu sou um profissional de determinada área. Eu organizo toda a minha existência, potencializando essa energia do trabalho. Eu me sinto seguro, eu gosto do que eu faço na minha área, eu realizo, as pessoas gostam de mim, as pessoas apertam minha mão, me agradecem. Eu me sinto tão justificado no meu trabalho, e isso é muito bom. Mas eu não sou só um profissional daquela determinada área, daquele domínio do saber. Vai chegar um momento em que eu vou ter que, por alguma razão, deixar, ou pela idade, qualquer razão, eu vou ter que deixar aquilo ali. Eu tenho que ser mais do que aquilo. Eu tenho que ter vivido a minha experiência existencial muito mais do que o que eu aparentava ser na minha experiência profissional. Ser mãe, por exemplo, é um papel. É uma máscara também. Máscara no sentido de persona. Não é uma máscara que falseia, não. É algo que você incorpora. Eu vou viver na Terra e eu vou ser mãe. Então, eu coloco toda a minha energia na maternagem. Eu me dedico totalmente à maternagem. Eu tenho uma amiga, ela teve um bebê recentemente, e ela entrou num processo de maternagem tão intenso que ela estava em crise porque ela tinha que voltar para trabalhar. E era um sofrimento real. E aí nós tivemos que chamá-la, dar um freio de arrumação no processo. Porque amigo serve para isso. Amigo serve para dizer, ó, criatura, acorda. Você é mãe, mas você também é uma excelente profissional. Você vai ter que voltar para trabalhar. Porque os seus pacientes esperam por você. Ela tem uma habilidade de lidar com pacientes terminais. Um amor e uma generosidade. E você também é esposa. Você também é amiga. Você também é trabalhadora espírita. Tudo isso é você. E mais um monte de coisa que você ainda nem sabe, porque você não teve coragem ainda de entrar para conhecer o que é você ainda. Então você não pode ficar nesse papel de mãe só. Acabou a licença maternidade, o bebê cresceu já, ele não é mais tão frágil. Volte. Confie, porque não é bom nem para ele. E aí ela ia ficar ali naquele processo. Mas ela despertou e ela foi trabalhar. Ela voltou, tinha que voltar mesmo, afinal de contas os carnês estavam chegando, tinha que voltar a trabalhar mesmo. E aí ela disse para mim, Nani, como me senti feliz lá no hospital. Eu disse, criatura, pelo amor de Deus, para de lamber esse menino. É de manhã, de tarde, de noite, é o tempo todo. Não é bom nem para o menino tem que respirar. O menino tem que ampliar a relação de afetividade dele com outras pessoas também. Com a avó, com a tia, com outras pessoas que estavam se oferecendo. E ela não estava se sentindo segura. Ora, eu tive que deixar com babá, que manhã não tinha tempo nem de se coçar. Manhã, meu primeiro filho, passou 15 dias comigo. E do segundo passou 3 dias. Porque ela era secretária adjunta de educação. Não tinha tempo. Eu tinha que trabalhar, tinha que me sustentar. Agora tu não quer deixar com a tia, criatura? Tu és uma privilegiada.
Mas é porque nós colocamos essas... A gente tem que tomar cuidado. São várias as nuances do nosso inconsciente. Freud, um cara muito legal, ele chegou para nos irritar. Quando Freud surgiu, ele veio aperrear a gente. Porque antes de Freud estava tudo muito bom. O que eu não queria saber, o que eu não queria enfrentar, eu simplesmente esquecia. Eu não falava, eu não queria saber. Eu tirava da minha frente. Aí Freud disse, o que eu não quero enfrentar, eu coloco no meu inconsciente. Está lá. E o que está no meu inconsciente volta, emerge, aparece. E depois ainda veio uma outra criatura chamada Jung, que tornou isso muito mais claro. Não gostamos também dele. Porque são pessoas que dizem a verdade. Conhecereis a verdade. Dói demais conhecer a verdade. Mas a verdade te libertará. E aí, Santo Agostinho diz, antes mesmo de Freud, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas... Olha a máscara. O que é que o avarento acha que é? A persona. Eu sou uma pessoa econômica. Eu sou uma pessoa segura. Olha a persona. Entendesse? Mas não, é avarento. Os bens que você recebe, você tem que partilhar. Tem que ter utilidade. Tem que fazer o bem. O bem que Deus permite que você consiga, tem que ter um sentido para o bem. Um bem maior. Quando não é avareza. Então, o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Olhe, não fale comigo. Entendeu? Você me feriu. É melhor você seguir seu caminho. Porque eu tenho minha dignidade. É o orgulho que está falando. Isso é muito real de Santo Agostinho. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Que meio de verificação é esse? Eu não coloquei para não ficar um texto muito grande, mas está lá na questão 919. Pergunte a si mesmo se o que você está fazendo, se a sua conduta, é Santo Agostinho que diz, você gostaria que as pessoas fizessem com você. Esse é um meio de você começar a se analisar. E nessa questão, Santo Agostinho ainda diz, quando você for dormir, repasse todas as suas ações. Comigo o processo está tão doloroso que quando eu faço a besteira já vem na hora, não precisa nem repassar. Na hora eu já estou, ai meu Deus, não devia ter feito isso. Não espera nem chegar de noite. Que é o processo de autoconhecimento. Você já começa a notar que, afinal de contas, você está errado. Você precisa mudar. Essa sua forma de agir antiga é ela que tem lhe colocado em situações de sofrimento e tem feito as pessoas sofrerem. Mas quando eu não estou consciente disso, eu começo a acusar as pessoas. E Jung fala que quando nós não queremos perceber esse lado sombrio, esses aspectos, nós tendemos a perseguir isso que existe em nós no outro. Então, nós realizamos uma inquisição do outro. A gente começa a ser extremamente crítico, a apontar com detalhes minuciosos como a criatura está. Olha fulano como se conduz. Aquilo eu lembro de uma colega de trabalho minha, quando era professora, que usava uma expressão para se referir às mulheres que vivenciavam a sensualidade de forma mais livre. Ela usava uma palavra que eu não posso nem dizer aqui.
Ela dizia, ó, lá vai fulana. Mas ela colocava uma inveja. Naquela crítica, tinha uma inveja, porque se ela tivesse aquela forma física, ela faria igual ou pior. Aquilo que você persegue no outro, com muita veemência, é você. É o que está em você. Quando você vê essas criaturas perseguindo os nossos irmãos homoafetivos, nossos irmãos que vivenciam a experiência da homoafetividade, quando você vê a pessoa num processo de crítica muito grande, pode ter certeza que ele tem esse conflito. Ele ou ela vivencia esse conflito. Porque quando você tem pacificado essa questão, e quase nenhum de nós temos, viu? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, refere com muita clareza que nós, 99% da nossa humanidade, tem ou já teve problemas, conflitos, já vivenciou questões dessa área da sexualidade. Mas quando você é tão cruel com o outro, você deseja destruir o mal no outro, é o seu mal que você está vendo no outro. É um processo inconsciente. Lembra que Freud disse? Você joga no inconsciente e volta. Não tem como. E aí, então, Santo Agostinho aponta que a gente precisa começar a analisar. Repassa nos teus momentos de meditação, porque nós estamos vivendo numa sociedade que não nos permite meditar, refletir. A gente tem que estar sempre muito agitado, muito acelerado. Nós estamos sempre com o celular na mão, sempre consultando o nosso celular, sempre querendo saber das notícias, sempre querendo mandar uma mensagem ou perceber as mensagens. É interessante que quando a gente desce de um avião, a gente nota que as pessoas não esperam, porque a mulher acaba de avisar, espere o avião parar. Mas a gente nem ouve. Por questão de segurança, espere o avião parar e as portas abrirem-se. As pessoas já estão ligando. Nós estamos hiperconectados nesse mundo. Exatamente. E estamos tendo muito pouco tempo para meditar. Eu mesma fiz umas ponderações sobre isso. Eu percebi que eu estava lendo pouco por causa do meu smartphone. Porque a gente fica o tempo todo. Eu tenho um hábito de leitura diário. Um hábito que eu conquistei, estava perdendo, porque nós não estamos sabendo usar essas tecnologias. Então, nos hiperconectamos de forma difusa, fragmentada e inconsistente, e deixamos de fazer uma conexão mais consistente, mais face a face, mais permanente. E por isso não reflexionamos sobre nossas condutas, sobre a nossa forma de ser. Outro dia, uma companheira de trabalho do Peixotinho ligou para mim às 10 horas da noite, porque ela tinha visto um vídeo na internet que era uma mulher torturando uma criança. E ela chorava, angustiada. Nani, como é que a gente faz para denunciar esta mulher? Eu falei, acalme-se. Acalme-se. Se você viu no bairro do Prado, você, uma senhora de 70 anos, dentro do seu quarto, a polícia já viu. Tranquilize-se. E fiquei meditando. A pessoa que fez esse filme, por que que ela não enviou direto para a polícia? Por que divulgar isso? E nós, por que ficamos nesse sadomar e preocupados e apavorados? E não estamos nos conectando ao essencial. Então a gente precisa começar a pensar sobre esses aspectos que estão impedindo uma reflexão sobre nós mesmos e sobre nosso processo existencial. Deixa eu botar o microfone aí. Inclusive, repassando mensagens, muitas vezes não muito verossímil, sem verificar isso. Exato.
Então, a gente precisa começar a pensar no uso dessas ferramentas também. O sentido existencial. Por que estamos reencarnados? Então, vamos recapitular um pouco o que a gente falou. Nós somos habitantes de um planeta, que é um planeta de provas e expiações. Eu esqueci de falar que depois de provas e expiações, na escala dos mundos, vem a regeneração. Não vai direto para o mundo feliz, não. E o que é um mundo de regeneração? Hein, Kiko? Sim. Um mundo que está evoluindo, né? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas, né? Porque ainda temos muito que aprender, né? Agora, o mundo de regeneração, a palavra está dizendo, é em regeneração. Nós estaremos ainda em processo de superação dessas sombras, desses conflitos, desse mal que nos habita. A diferença, dizem os espíritos, é que estaremos conscientes. No mundo de regeneração, os espíritos que habitarão esse mundo, eles estão conscientes das suas fragilidades. E movimentarão de forma consciente uma forma de superar, de iluminar essas sombras. Então, no mundo de regeneração, eu estarei uma pessoa decidida a ser boa, a fazer o bem potencializado dentro de mim. Então, eu preciso encontrar um sentido existencial. Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha reencarnação? Por que, meu Deus, eu reencarnei nesta família, neste país, neste local? Por que eu passo por experiências dessa forma? Por que eu vivencio situações assim? O que é que essas situações estão me dizendo? E dentro dessas experiências, buscar um sentido para mim. Eu não posso ter um sentido que seja aparente. Lembra da mãe, a mulher que só quer viver para ser mãe? Os filhos vão crescer e eles vão embora. Se ela não tiver um sentido, ela vai entrar em depressão. Aquela pessoa que vive para acumular dinheiro, acumular riqueza, se ela não tiver um sentido, ela vai deprimir. Aquele que vive para cultivar a aparência física, não se permite envelhecer, ter rugas, ter papada. A papadinha vai aparecendo. Ele vai se deprimir, porque ele não tem um sentido. O sentido dele está no que é impermanente. Então, Joana de Ângeles diz, a conquista do significado psicológico, espiritual de todo indivíduo, depende do esforço empreendido para decifrar-se. Eu só vou encontrar um sentido existencial quando eu começar a entender quem sou eu. Quais são os aspectos que eu preciso iluminar. Deslindar-se das amarras que eu retenho na retaguarda já vencida. Trabalhando moralmente em favor da conquista dos sentidos existenciais profundos. Então, dessa maneira, eu vou reencarnar dentro de situações que vão me colocar em prova. Digamos que eu tenha uma fragilidade na área do álcool. Pode ser que eu reencarne num contexto em que eu vá ter muita fragilidade, muita facilidade. Eu já estou consciente desse processo. Eu reencarnei sabendo que eu tinha essa dificuldade. Então eu vou viver a dificuldade para ver se eu conseguir realmente superar. Então, os contextos existenciais, os contextos de vida, eles estão apontando para quem você é. Você me perguntou antes da palestra, como é seu nome? Sobre a necessidade do esquecimento. Um dos aspectos do esquecimento, além do terapêutico, do equilibrante, do estruturante, para que você recomece, é esse. Você está esquecido, mas não está exatamente. Você está esquecido aqui, ó, no ego. Mas dentro de você, você sabe que ali está uma pedra de toque sua. É só você parar para pensar. Perceba quais são
os seus medos, as suas dificuldades. Você tem dificuldade de estudar, dificuldade de se organizar para o trabalho, dificuldade de se colocar no mundo. Ali está a sua sombra. Ali está um aspecto que você precisa parar para analisar. Por que eu não consigo me concentrar para estudar? Por quê? Por que eu não consigo trabalhar? Eu estou sempre colocando desculpas. Eu estou sempre adiando a minha realização. Eu começo um curso, paro. Eu começo um trabalho, quando eu estou lá realizando, eu invento um problema, todo mundo me persegue, eu pego e vou embora. Aí a pessoa vem no atendimento fraterno. Isso ocorre muito. Olha, o local que eu trabalho é isso, isso e isso. As pessoas assim. Eu sofro uma perseguição. Começa assim a conversa. Começa assim, ó, veio, Solange. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu já vi isso mais de uma vez. Eu sinto a energia do lugar. Eu capto o que as pessoas estão emitindo. Aí começa a dizer. Elas estão emitindo pensamentos negativos para mim. É nada. Em todo canto tem gente que gosta de você e que não gosta. Mas você está tendo que enfrentar a si mesmo ali. Tem que ser disciplinado. Tem que ter humildade. Tem que saber receber ordem. Tem que cumprir suas tarefas. Você quer ter preguiça. Você quer ficar sem fazer nada. Não quer trabalhar. Não quer enfrentar a si mesmo. Aí é claro que vai ter que arrumar uma desculpa aparente. Tudo que eu estou falando são exemplos de como a sombra atua. Está sempre no outro. É sempre algum problema. E eu estou percebendo que as pessoas estão usando a internet assim, para colocar uma projeção desses conflitos. É interessante, as pessoas fazem verdadeiras catarses. Traz uma aguinha para Solange, amiga, por favor. Pronto. Então, Joana disse que é preciso buscar o sentido existencial. Ô, Nani, mas tu fala isso. Como é que eu encontro o sentido existencial? Você não vai encontrar numa prateleira, nem num livro, nem mesmo aqui no Caritas. É dentro de você. E é um processo doloroso, um sentir. Oh, eu estou querendo também. Também estou querendo. Obrigada. Joana de Ângeles diz que é preciso coragem para se conhecer. Então, ela coloca a seguinte proposta. Se não se pode definir, teorizar sobre autoconhecimento, porque o autoconhecimento é um processo de sentir, Joana de Ângeles coloca alguns aspectos para que a gente pense. Ela diz, silencia as ansiedades do sentimento. Não vou nem terminar de ler, vou logo falar dessas ansiedades. Sabe que ansiedade é essa? Primeiro, você projeta uma imagem irreal do que você é. Você constrói uma ideia sobre você superficial. Então, você quer sustentar essa aparência do que você é. Aí você faz assim. Fulano olhou para mim daquele jeito. O que será fulano está dizendo de mim? Fulano virou a cara para mim. Fulano passou por mim, nem falou comigo. Será que ele não gosta mais de mim? No fundo será que fulano descobriu quem eu sou? Será que fulano sabe? Aí você está sempre testando se as pessoas ainda gostam de você. Será que fulano notou quem eu sou? E é um sofrimento muito grande. E gera ansiedade. E gera inquietação. Então, silencia, criatura, essa ansiedade. Porque fulano passou por você e não falou. Porque ele está aperreado. Não tem nada a ver com você especificamente. A gente cria, começa a criar. Silencia as ansiedades do sentimento.
Que sentimentos são esses? De que ninguém gosta de você, de que você é perseguido, de que ninguém lhe entende. Reflexionando em torno das suas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise. Se não conseguir fazer isso só, procura um terapeuta. Eu digo com toda a coragem, com toda a humildade, que eu faço e refaço processos terapêuticos. E que eu não me sinto ainda pronta, que eu ainda não me conheço toda. Que eu vou iniciar quinta-feira um outro processo. Acho incrível uma pessoa que diz que 6 anos de análise, já sei quem eu sou, já liguei o consciente ao inconsciente, o ego ao self, está tudo certo. Mentira. Isso leva tempo. Então aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Joana, nessa trajetória heróica, corajosa, você vai ser o seu herói. Você é o herói dessa jornada. Você é o menino Pinóquio. Lembra de Pinóquio? O nariz dele crescia quando ele mentia. A gente começa a jornada com o nariz desse tamanho. Mentindo sobre quem somos. E à medida que Pinóquio vai... E Pinóquio queria ser o quê? O que é que ele queria ser? Queria ser gente. Ele queria ser um menino de verdade. Somos nós na jornada heróica. Nós queremos ser uma pessoa de verdade. Não é verdade? Mas o nariz está desse tamanho. A gente tem que sair desse mundo das ilusões e começar a se conhecer de verdade. Humildade. A humildade não é um sentimento, uma virtude. Desculpe, humildade é virtude. Piegas, não. A humildade, ela traz tanta serenidade, ela te tranquiliza. Quando você é humilde, você conseguiu ver o que existe dentro de você. Ou você já iluminou e você sabe que para você ter essa virtude aqui, você teve que iluminar este mal aqui. Então, quando você olha seu irmão e percebe o mal nele, você o ataca ou o ama? Você o ama. E você age com humildade. Humildade seria a virtude que nós deveríamos perseguir. Ela é a companheira nesse processo. Carl Gustav Jung, que insensata eu fui, como me esforcei para forçar as coisas a harmonizarem com o que eu pensava que devia ser. Eu achava que meus filhos deveriam ser assim. Eu achava que minha casa espírita deveria ser assim. A gente tem a obsessão em casa espírita também. A gente obsedia a própria casa. O que a gente acha? Eu queria que meu marido fosse assim. É aquela pessoa... Eu posso pedir uma coisa? Alguém pode trazer uma... Ah, está aqui, está aqui. Já viu aquela pessoa que está... Eu já vi, assim, ó. Acabo de fazer uma palestra na qual eu aprendo muito. Muitas vezes eu aprendo muito naquele processo de falar. Muitas vezes não, sempre. Aí a pessoa vem falar. Mas, Nani, eu gostei tanto que você falou. Quando você falava, eu lembrava do meu marido. Eu queria que meus filhos estivessem aqui. Quem aguenta uma pessoa dessa? Quer dizer, ela ouve projetando no outro. Ela não coloca nela. Ela não se analisa. E é por isso que ninguém da casa dela vem para o centro espírita. Porque se a mãe é desse jeito, a mãe é desse jeito, vai para o centro espírita, continua assim, eu mesmo que não piso no centro espírita. É para se pensar. Então, se você está ouvindo os estudos, se você vem para as palestras e começa a pensar como seu marido
deveria estar aqui ouvindo isso para ele mudar, não é esse o caminho, não. Você está aqui para se mudar, para se reflexionar, para dar conta de si mesmo. Então, que insensato. Eu queria que todo mundo fosse como eu gostaria que fosse. Que insensatez. Então, é um processo esse de autoconhecer-se, de educação de sentimentos mesmo. O processo de autoconhecimento é um processo ligado visceralmente aos sentimentos. Joana diz: cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação, enquanto a anestesia da mentira, Pinóquio, te obnubile, impeça, embace sua percepção, o raciocínio, transitarás de um para outro problema sem que consiga a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado logo que são conseguidos, anelando pelo bem-estar fugidio que se te anuncia e logo desaparece. Quantas pessoas deprimidas em locais luxuosos, em ambientes faustosos? Quantas pessoas enlouquecidas em festas? Quantos suicídios depois das festas? Então, não é uma conquista externa. E ela é bem clara. A benfeitora, ela se dá o trabalho de enumerar para nós. Começa pelos vícios sociais da mentira. Para de mentir, criatura. Para de mentir primeiro sobre quem você é. A gente está sempre floreando, dizendo uma coisinha assim, para ficar mais bonitinho. Da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor e no ódio. Perceber tudo isso na gente, hein? Até agora eu só quis ver no outro. Posteriormente, elabora medidas educativas às dependências alcoólicas, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Direcionando para o final, eu trouxe a imagem dele. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo ético. Ele é a nossa proposta de paz. Joana diz: cada passo ser-te-á uma conquista nova. Não é de uma hora para outra que a gente faz esse processo de autoconhecimento. É uma jornada corajosa. Cada passo é uma nova conquista. Um passo por vez. Às vezes uma reencarnação. Ela já se justificou se você conseguiu melhorar um aspecto. É um passo por vez. Porque tem que ser real. Tem que ser intenso. Tem que levar a uma transmudação. Ninguém consegue fazer esse processo de uma hora para outra. Então não se inquiete, não se deprima, não fique ansioso. Apenas se decida. Um passo por vez. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Não sei se coloquei. Ela colocou isso aqui. Eu só vou ler pausadamente e depois vou conduzir para a prece. Quem vai fazer a prece? Ninguém está escolhido hoje? Quer fazer, Tereza? Depois? Eu vou ler pausadamente. Exercita-te na fixação das paisagens mentais irisadas pela beleza do amor, que deve sempre ser a meta a alcançar durante a existência corporal. Esforça-te pelo amadurecimento psicológico. Elege momentos para reflexão,
para a conscientização da responsabilidade do existir. Consciente, de forma que te enriqueças de tranquilidade emocional. Muita paz, muitas bênçãos, meus irmãos. Que tenhamos todos nós coragem, como Don Quixote de la Mancha, cavaleiro da triste figura, personagem de Miguel de Cervantes, magro, tinha um cavalo chamado D'Artagnan, esquálito, cavalo dele. Tinha uma lança de madeira com a ponta quebrada. Ele tinha uma armadura que ele amarrava com cordas. Mesmo assim, ele tomou coragem de subir no seu cavalo magro. Mesmo frágil, ele foi-se às aventuras. Mesmo cheio de conflitos, ele enfrentou os moinhos e ventos, que ele achava que eram dragões. Ele teve coragem. Sejamos como ele. Eia a aventura de autoconhecermos. Muita paz. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento de aprendizado. Que possamos todos nós levar esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, despertar para o conhecimento de nós mesmos. Que nesse processo doloroso, como mencionou a nossa irmã, nós tenhamos a força e a coragem aurida do nosso Mestre Maior. E possamos também, Senhor, contar com os nossos amigos dos dois planos, encarnados e desencarnados, e juntos fazer essa travessia que somente se concretizará quando nos libertarmos da ignorância de nós mesmos. Que Deus nos abençoe a todos e que a paz aqui conseguida possa permanecer conosco e também com todos aqueles que de alguma forma se encontram em comunhão de pensamentos conosco. Que assim seja.